Imagine a situação de uma mulher que vai visitar um presidiário e, para entrar no presídio, ela tem que passar por uma revista íntima. Nessa revista íntima, vão pedir que ela tire toda a roupa e, inclusive, analisem as cavidades dela. E nessa revista íntima encontram drogas. O STF decidiu no tema 998 se essa produção de provas, no caso de um crime de tráfico, se isso foi feito licitamente ao realizar uma revista íntima em uma mulher. E o STF decidiu que vai depender do caso. Tem aqui vários detalhes, a própria tese ficou bem longa, então é importante você ficar até o final e ver todos os detalhes que foram decididos aqui, inclusive um caso muito importante, porque o STF levou mais de 5 anos para julgar. Sempre que você vê um caso desse que a corte precisa de vários anos para afirmar a tese, é porque é um assunto muito sensível e muito complexo também. Aqui envolve tanto a complexidade no aspecto da definição de quando vai ser necessário ou não realizar uma revista íntima, como também se a obrigação de estados contratarem, adquirirem scanners, raio-x, se isso pode ser exigido dos estados e, se for possível exigir, qual é o prazo para eles fazerem essa implantação. Então, são muitos detalhes analisados pelo STF. Então, a análise da questão passa pelo princípio da dignidade da pessoa humana, principalmente, previsto no artigo 1º da Constituição, dos fundamentos da Constituição Federal de 88, e também a discussão passa pelo artigo 240 e 244 do CPP, que falam sobre a busca pessoal, que ela pode ser realizada sempre que a pessoa tem fundada suspeita de que traz consigo uma arma ou algum objeto que seja proibido de estar portando. No caso de quem entra em presídio, isso normalmente vai estar, então, na entrada de armas, de drogas ou de mensagens que são direcionadas, geralmente, ao alto escalão de organizações criminosas. Então, esse é o panorama normativo que a gente tem, porque o artigo 244 do CPP, inclusive, diz que a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituem corpo de delito ou quando for determinada no curso de busca domiciliar. Então, aqui o CPP fala da possibilidade tanto de se determinar a busca pessoal no curso de uma busca domiciliar, portanto, com uma autorização judicial, como também sem mandado, quando tem já uma suspeita de que a pessoa está portando algo ilícito. E o grande problema, na realidade, é justamente definir também o que é essa fundada suspeita, porque muitas vezes essas revistas íntimas em presídios eram feitas a partir de denúncias anônimas, de informações que não era possível verificá-las. Então, essa é também uma questão enfrentada pelo STF nesse caso aqui. E então o STF analisou isso tudo aqui, também a previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala sobre o direito à integridade pessoal, que inclui também a vedação de tratamento cruel, inclusive dizendo que a pena não pode passar da pessoa do delinquente. E a gente sabe que, no caso, essa revista aqui vai ser feita, no caso, na pessoa que vai visitar o detento, não é no próprio detento que foi condenado ou está ali provisoriamente também. Então, o STF, o ministro Edson Fachin, que foi o relator desse julgado, fez aqui primeiramente uma definição do que é a revista íntima, que ela é aquela que a pessoa passa por uma retirada total ou parcial do vestuário para inspeção. Então não se confunde com a busca pessoal, na visão do relator, e aqui há uma divergência entre ministros se a busca pessoal é o que dá a previsão normativa para a revista íntima, mas para o ministro Edson Fachin, a busca pessoal está lá no CPP, é uma outra situação,
e a busca pessoal, via de regra, ela é superficial, né? Não inclui o desnudamento. E outra coisa que foi delimitada aqui nesse julgado é que a discussão aqui diz respeito exclusivamente a buscas, a revistas íntimas em presídios. Então, por exemplo, foi dito que isso aqui não tem a ver, por exemplo, com uma pessoa que vai entrar num avião e tem que passar por algum tipo de revista, e aí é uma outra discussão que inclui aí a segurança da aeronave e não está sendo discutido aqui. Aqui é especificamente para entrar em presídio. Então, portanto, a revista íntima é essa em que a pessoa tira a roupa, né, total ou parcialmente, e aqui apenas está sendo discutido a revista íntima para presídios, né. Foi colocado uma questão social, né, questão de gênero, primeiramente, e que, no caso, 95,6% dos presidiários no Brasil, eles são homens. Então, naturalmente, as visitas que são realizadas são majoritariamente por mulheres. Inclusive, no caso das mulheres, que representam apenas 4,4% dos presidiários, a maioria dos visitantes dela também são mulheres, porque os homens normalmente não são tão solidários quanto são as mulheres em relação a seus parentes que são presos, né? E, inclusive, eu achei interessante esse trecho aqui do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele disse assim: se estivéssemos falando de homens, nem haveria discussão. Imaginem homens passando por exames manuais em suas cavidades corporais. Aqui, um pouco de empatia impulsiona a solução, não para a negação da possibilidade de busca pessoal, essa, havendo indícios, é perfeitamente legítima e prevista na legislação, mas para a negação de revista íntima em cavidades corporais. É disso que estamos falando aqui. Ou seja, o ministro colocou aqui que a grande discussão aqui é mesmo porque há um abuso na realização de revistas íntimas em mulheres especificamente, né? Temos também aqui uma questão social, porque também a grande maioria dos presidiários é de negros e que, inclusive, de origem com hipossuficiência econômica na família, né? E isso, inclusive, tem levado também a uma relação entre os presidiários e organizações criminosas, né? E o ministro Luiz Roberto Barroso até trouxe uma colocação interessante, que é de uma eventual inexigibilidade de conduta diversa em relação a essa mulher que vai levar uma droga para o presídio, porque muitas vezes isso acontece por determinação da facção criminosa. Então, ela fica ali com medo de, se não atender essa determinação, de ela mesma sofrer algum dano à sua integridade física ou o seu parente que está no presídio sofrer as consequências disso também. Então, ele coloca aqui essa questão social por trás também dessa análise. De toda forma, é um fato que essas revistas em presídios, elas de fato encontram, né, objetos proibidos. A gente tem só no primeiro semestre de 2020, 28.500 componentes e acessórios de celulares, 254.610 flagrantes de drogas e 83 armas de fogo. E aqui cabe destaque para esse ingresso de armas de fogo, porque a gente já viu no Brasil chacinas acontecendo dentro de presídios, né? A gente viu no Maranhão, por exemplo, que aconteceu caso lá de decapitação de presidiários, e isso muitas vezes acontece porque, primeiramente, entra uma arma de fogo no presídio, né? E nas revistas, muitas vezes, eles conseguem, inclusive, barrar essa entrada. Então, a gente tem algumas modalidades de revista pessoal. Existe, primeiramente, a revista mecânica, ou seja, que é com o uso de equipamentos. Tem a revista manual, que é aquela que basta um apalpamento, né, por cima das vestes mesmo. E a revista íntima, que ela geralmente ela é intrusiva, envolve desnudamento total, parcial, como eu já comentei. E nas técnicas utilizadas, elas muitas vezes incluem, por exemplo, agachamentos com a pessoa com um espelho, né, embaixo. Também a realização de saltos e entosses e flexões, além também de eventualmente haver um toque íntimo na busca por objetos proibidos. Acontece, inclusive, que a maioria dos estados
já adotavam uma vedação de revista íntima como padrão. Então, 24 estados do Brasil, ao tempo desse julgamento, já vedavam essa prática. No entanto, a prática continuava sendo uma realidade, porque as regulamentações normalmente permitiam a realização da revista íntima a partir de elementos de suspeita de atividade ilícita, só que ainda não havia exatamente um protocolo bem estabelecido para isso ser feito, ou, primeiramente, qual é o tipo de prova que se considera uma fundada suspeita, e além de como é que isso vai ser documentado. Então, na prática, apesar da vedação pela maioria dos estados, ainda havia uma frequente violação à dignidade da pessoa humana das mulheres que visitam presídios. Então, o STF disse que há uma preferência pela utilização de meios tecnológicos, né? Ou seja, detectores de metais, equipamentos raio-x, raquetes e equipamentos eletrônicos, que, no caso, por exemplo, os presídios federais já são todos muito bem equipados com isso aqui. Então, via de regra, a busca deve ser feita utilizando esses equipamentos. De outra mão, o ministro Alexandre de Moraes apontou que muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, esses equipamentos eles não resolvem. Ele deu 2 exemplos. Um primeiro foi um caso em que a visitante tinha uma mensagem pintada na roupa íntima dela, e aí o raio-x não detecta. E um segundo caso era de um papel que estava na vagina de uma visitante, e esse papel, por sinal, tratava sobre uma ordem para matar um promotor, né? Esse papel era direcionado ao líder de uma importante facção criminosa. Então, o ministro abordou aqui essas 2 situações como exemplos de casos em que mesmo um raio-x ou um scanner não atenderia. Então, mesmo com a contratação desses equipamentos, eventualmente se justifica a realização de uma revista íntima, né? Agora, o que é uma prática vexatória e abusiva é quando ela é feita de forma humilhante, degradante, discriminatória, né? Então, e na tese, eles definiram alguns critérios para isso. Então, lá no final, eu vou dizer exatamente como o STF disse que não é uma prática humilhante e abusiva. E, por outro lado, como foi destacado várias vezes nesse julgado, não há automaticidade, ou seja, tem que ser analisado e tem que ser fundamentado em cada caso a necessidade da realização da revista íntima. Portanto, é necessário adotar parâmetros para a realização dessa revista, que eles são excepcionais, e é preciso que haja indícios robustos, né? E quanto ao custo para a aquisição desses equipamentos, aí o STF afastou o chamado princípio da reserva do possível, que é um princípio que diz que os entes públicos, né, eles têm algumas obrigações que estão em normas programáticas, ou seja, são normas que apenas dão diretrizes para a conduta do poder público. Então, por exemplo, garantir a dignidade da pessoa humana. A plena garantia dessa dignidade dependeria de gastos, ou seja, de uso do orçamento público, e que, como o orçamento é escasso, é limitado, isso pode levar um tempo. Então não se poderia exigir do poder público que atendesse todos os direitos imediatamente, né? É isso que diz o princípio da reserva do possível. No caso, o STF já afastou esse princípio no tema 220, quando disse que o Estado, né, tem uma obrigação de fazer obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana a detentos. Portanto, não seria oponível o princípio da reserva do possível, nem o princípio da separação de poderes. Então, o STF tem uma certa cautela para aplicar o princípio da reserva do possível, mas é um fato que, quando há uma violação mais gritante e prolongada, aí, em algum momento, tem sido afastado o princípio da reserva do possível, que é o que está dentro do que a gente chama do ativismo judicial, né, que é o judiciário decidir sobre temas de políticas públicas que normalmente, né, estariam
apenas na análise da administração. Mas então, se aconteceu a revista íntima de forma abusiva, sem a devida fundamentação, por exemplo, qual é o efeito disso? O STF disse que vai implicar em ilicitude da prova, certo? Então, não vai servir como prova, por exemplo, do tráfico de drogas. E, por outro lado, também poderá haver eventual responsabilidade civil do agente público envolvido. Porém, o STF modulou os efeitos, certo? Então, quanto à questão probatória, os efeitos são prospectivos, portanto, vão produzir efeitos apenas a partir da publicação desse julgado. E quanto à obrigação de adquirir os equipamentos, o prazo foi de 24 meses, tá certo? Então, foi estabelecido aí um prazo para a administração pública se adaptar e adquirir os equipamentos de scanner e de raio-x, né, principalmente. O STF citou, então, alguns de seus precedentes, que eu já falei do tema 220, provavelmente foi o mais importante, e vários ministros falaram desse caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Presídio Miguel Castro Castro, no Peru, e que lá o Peru foi condenado nessa ação porque, no caso, havia revistas íntimas realizadas por policiais do sexo masculino em mulheres. Esses policiais encapuçados, sem luvas, com emprego de força, brutalidade, com o claro objetivo de intimidação e abuso, certo? Então, nesse caso aqui, o Peru foi condenado, né? E também houve outro caso também analisado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os ministros também falaram de casos também em cortes europeias, mas o fato é que apontaram que em nenhum precedente, e são vários precedentes internacionais, nenhum desses precedentes veda de forma absoluta a revista íntima. Então, é um fato que é possível fazer a revista íntima, no entanto, o que se tem estabelecido é a sua excepcionalidade, e aí em cada lugar varia um pouco o que é o critério para definir essa excepcionalidade. No entanto, a tese que ficou fixada no STF vai ao encontro do que normalmente se estabelece. Então, eu vou falar sobre isso tudo no mapa mental mais adiante, tá certo? Então, vamos passar aqui para a análise da tese, né? Eu fiz aqui um mapa mental porque a tese ficou bem extensa, eu acho que é mais útil eu relatar aqui de forma pormenorizada, né, o que foi decidido, mas vai ficar aqui na descrição a tese na íntegra para vocês lerem com calma, tá certo? Então, primeiramente, na tese o STF decidiu que é dever dos entes instalar equipamentos, scanners, raio-x e detectores de metais. E, portanto, estabeleceu uma prioridade orçamentária para isso e autorizou o custeio com verbas do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública. E, como eu disse, né, sobre a modulação dos efeitos, estabeleceu um prazo de 24 meses para isso. Também sobre as condições para desnudamento ou em exames invasivos, né, ou seja, a revista íntima em si, o STF diz que só pode ser realizada com autorização judicial ou com consentimento válido. No caso da autorização judicial, ela deve vir para cada caso, ou seja, não pode, por exemplo, o juiz corregedor do presídio autorizar que, por haver uma situação de risco ao presídio, que todas as visitas sejam feitas com revista íntima, né? A fundamentação deve estar em cada caso concreto, conforme definido explicitamente pela tese no STF. Também, como eu disse, é preciso o consentimento válido, então, que tem requisitos para verificar esse consentimento, que são, primeiramente, a impossibilidade ou inefetividade do uso do equipamento. Então, a autorização para a realização do exame da revista íntima só é eficaz essa autorização se for impossível ou inefetivo o uso do equipamento. Também temos a questão da fundamentação, como eu já disse, é para cada caso também, na área administrativa. É preciso uma concordância plena, e essa concordância deve vir de pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal.
Se a pessoa é incapaz, aí a gente vai ver que é caso de fazer a revista invertida. Eu vou falar sobre ela mais na frente. O ato da revista íntima, ele não pode ser humilhante, ou seja, ele será feito sem exposição vexatória, em local adequado, exclusivo para isso, certo? Então não pode ser feito numa área que circulam pessoas, por exemplo. Será feito por pessoas do mesmo gênero, portanto, se é uma mulher, deve ser examinada por uma mulher. E preferencialmente por profissional da saúde, nas hipóteses de desnudamento e de exames invasivos. Além disso, também o procedimento deve adotar um protocolo que será aprovado, né, um protocolo geral e nacional para isso aqui. Então, os diretores de presídios dos estados vão ter que observar essas normas nacionais que vão definir os protocolos. E aí, então, se a pessoa não concorda, o que vai mudar não é que a pessoa vai entrar no presídio sem a revista, né? O que vai acontecer é que ela vai ter a entrada negada, tá certo? Então, a pessoa pode optar por não entrar no presídio sem a revista íntima. Claro que a revista íntima só pode ser exigida, como eu disse, se for impossível ou ineficaz o uso do equipamento e também se houver fundados indícios, né, da suspeita de que essa pessoa pode estar portando algo ilícito, né? Então, para poder negar a entrada, teria que estar aqui presente esses dois primeiros requisitos aqui da impossibilidade ou inefetividade da busca com o equipamento e também da fundamentação, né? Então, essa negativa aqui tem que ser fundamentada, não pode ser apenas com fundamento na ausência de concordância do visitante ou da visitante, né? Que geralmente é uma visitante. Então, temos a situação da revista invertida, como eu mencionei, que é aplicada à situação de o visitante se tratar de criança, adolescente ou deficiente intelectual, ou seja, aquele que a deficiência intelectual gera uma ausência de consentimento válido dessa pessoa. A gente sabe que nem todos os deficientes intelectuais são incapazes, né? Apenas quando essa deficiência implique numa impossibilidade de exprimir sua própria vontade. E nesse caso da revista invertida, ela é feita no próprio detento, certo? Ou seja, não é feita no visitante. Então, o que eles fazem separam o detento e o visitante. Quando o visitante sai, aí se faz a busca no detento após a visita, tá certo? Temos aqui a competência também da autoridade administrativa, como eu já mencionei, né? Que ela pode negar a visita, o diretor do presídio, com fundamentos que aí, como eu já disse, né? Para negar a visita vai ser pela não concordância da pessoa de passar pela visita íntima, e isso deve estar fundamentado, né, em elementos tangíveis e verificáveis. E aí a tese dá exemplos disso, como informações de inteligência, denúncias e comportamentos suspeitos, certo? Mas há essa questão que diz aqui que deve ser verificável. Então, por exemplo, uma denúncia anônima, eu acredito que está aqui para além do que se considera verificável, né? Melhor dizendo, uma denúncia anônima você pode fazer investigações preliminares, né? Não vai já poder indeferir com base exclusivamente numa denúncia anônima, por exemplo. Então, como eu já disse, as consequências para a violação, elas são a ilicitude da prova e a responsabilidade do agente público. E, por fim, como eu disse, houve modulação dos efeitos. Quanto à ilicitude da prova, como eu já mencionei, efeitos ex nunc, ou seja, apenas a partir da ata de julgamento. E quanto à aquisição e instalação dos equipamentos, tem um prazo de 24 meses, também como eu já mencionei. A gente teve ainda aqui a análise do caso concreto, que se tratava de uma tentativa de ingresso em presídio com droga. E a pessoa, a visitante, foi presa em flagrante. E nesse caso aqui, essa revista íntima foi feita com base exclusivamente em denúncia anônima. Então, pelo que a gente já passou aqui, esse caso aqui era um caso de revista íntima ilícita, né? Pelo atual entendimento do STF. No entanto, o STF modulou os efeitos em relação a isso, né?
Nesse caso aqui, especificamente, o STF ainda assim reconheceu a ilicitude da prova, mesmo com a modulação dos efeitos, por dois motivos. Primeiramente, porque a modulação dos efeitos não alcançaria aqui, porque as instâncias inferiores já tinham reconhecido a ilicitude dessa prova. Então, eles referiram que a modulação ela busca não alterar situações jurídicas que estavam consolidadas em outro sentido, né? Então, se as instâncias inferiores vinham, por exemplo, reconhecendo a licitude da prova porque era o entendimento predominante na jurisprudência, aí não poderia a modulação, com a modulação dos efeitos, desfazer isso para daí reconhecer a ilicitude. Mas como nesse caso aqui, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já tinha reconhecido a ilicitude, o STF disse que seria um motivo para afastar aqui a modulação para esse caso aqui concreto. De toda forma, havia ainda um segundo motivo para anular o julgamento dessa pessoa, porque houve também inversão na ordem do interrogatório, ou seja, a então acusada ela foi interrogada antes do término da produção de prova testemunhal. Então entenderam que isso por si só já seria um motivo para anulação do julgado e que consequentemente vai levar à absolvição dessa mulher. Mas então no final das contas o caso aqui concreto ele meio que não se aplicava muito bem ao caso ao tema 998, porque a maioria dos ministros buscou aqui manter a nulidade da condenação com base principalmente nessa inversão da ordem do interrogatório. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, lembre-se sempre de clicar no botão de curtir, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu espero vocês no próximo. Até mais!